Ali, acho que logo já começou a gravação, né? Acho que já começou, né, pessoal? Então, mais uma vez, boa noite a todos. Na aula de hoje, nós iremos fazer alguns exercícios resolvidos dos conteúdos da terceira unidade, mais especificamente os conteúdos que abrangem cálculo diferencial, que aqui para nós é apenas uma introdução, né? Um conteúdo de apenas uma introdução. Esses assuntos vocês irão ver com mais ênfase quando vocês verem a disciplina Cálculo Diferencial Integral 1. Ok? Então, na aula de hoje, nós faremos alguns exercícios resolvidos. Acredito que esses exercícios irão auxiliar vocês na resolução da lista de exercícios. Lista esta que é a nossa última lista e tem uma previsão já de ser entregue. Tá, pessoal? Então, vamos lá. Todo mundo enxerga a tela aí, de boa? Tá todo mundo enxergando a tela tranquila aí? Tá ótimo, Tá professor. Para mim enxergando, está sim. excelente. Então, beleza. Então, vamos iniciar aqui com alguns exercícios de limites, tá, pessoal? Que é o primeiro conteúdo, assim, quando a gente estuda cálculo e limites. Não sei se quando vocês começaram a estudar esse assunto, quem não viu, achou o quê? Começa a se assustar um pouco, né? Porque nunca viu, né? Não sei qual foi a experiência com vocês aí. Eu achei bem difícil. Isso. É Então, na realidade, pessoal, dificuldadezinha, mas dá para ir resolvendo. como eu falei para vocês, é apenas uma introdução para a gente conhecer um pouco desses assuntos, né? E mais isso aí Agora, vai professor, ser... posso fazer uma pergunta? Diga. Qual é a sequência certa para a gente estudar esse material? É começando de limites, depois vem o próximo. Derivadas integrais. Ah, sim. Limites, derivados e integrais. Isso, limites Depois derivados. vetores e para frente. Até vetor, a parte de vetores é uma parte bem tranquila. Vocês viram lá que é bem tranquila, né? Até que a lista tem poucos exercícios. Sim. Lá também é apenas uma introdução a vetores, tá? Mas a sequência certa é começar por limites. Isso, limites, derivadas integrais e a parte Pronto, beleza. Então, pessoal, nós... Só teve uma lá de vetores que eu não consegui fazer. tá é legal. Um de ângulo, parece. Fala alguma coisa do ângulo. Ver, tá bom? Viu? Tá Então, certo. pessoal, a primeira questão aqui pede para a gente calcular um limite da uma função quadrática, 3x ao quadrado mais 3x menos 7, quando x tende a 2. Então, a leitura disso aqui, que dessa setinha, ó, tem um x e tem um 2, quer dizer que o x tende a 2. Ou seja, a variável x se aproxima de 2. Aí eu quero saber qual é o limite dessa função. Então, é basicamente a gente fazer o quê? Nós pegarmos e no lugar do x substituir o 2. Basicamente isso. Então vai ficar o quê, ó? 3 vezes quem? O x substitui por 2, vai ficar 2 ao quadrado. Depois mais 3, está fazendo o que com x? É vezes, né? Então 3 vezes 2, menos quem? Menos 7. Ou seja, é fazer essas contas. Então vai ficar 3 vezes 2 ao quadrado, 4. 3 vezes 2, 6, menos 7. Aí eu faço, ó, 3 vezes 4 dá 12, vai ficar 12, mais 6, menos 7. 12 mais 6 dá 18. 18 menos 7 dá quanto? 11, né? Então, ou seja, qual é o limite dessa função quando x tende a 2? O limite dessa função é 11. Ou seja, quando eu aproximo de 2, a função ela aproxima de 11. Então, a gente diz que o limite é 11. Tá, pessoal? Tranquilo? Essa outra aqui agora, ela é um pouquinho, não tão difícil, né? Mas ela envolve uma raiz quadrada. E aí você tem uma função que ela depende de y, e o y tende a quanto? O y tende a 4. Então a ideia é fazer a mesma coisa. A gente vai substituir o y, onde tem y, substituímos por 4.
Então aqui vai ficar a raiz quadrada. No lugar desse y, colocar o 4, vai ficar 4 ao quadrado. Mais quem? Mais 9. Na parte de baixo, vai ficar, no lugar do y, colocar o 4, vai ficar 4 ao quadrado. Mais. O que o 2 faz com y? Multiplica. Então vai ficar 2 vezes 4. E repete aqui o mais 12. Beleza, aí a gente volta novamente, ó. Repete a raiz quadrada. E vamos fazer as contas. 4 ao quadrado 4 vezes 4, 16. 16 mais 9, posso colocar aqui 25. Na parte de baixo, 4 ao quadrado dá 4 vezes 4, que dá 16. Mais 2 vezes 4 vai dar 8. Mais o 12 aqui que eu repito. Aí isso é igual, novamente, eu repito a raiz, porque ainda tem conta lá dentro para fazer. Então, repito 25. E aqui eu faço, ó, 16 mais 8 vai dar 24. Mais 12 dá 36. Aí, pessoal, ficou a raiz quadrada de 25 sobre 36. Como essa raiz aqui tá para essa fração inteira toda, eu extraio a raiz do de cima e a raiz do de baixo. E ambos têm raiz exata. Qual é a raiz quadrada de 25? É 5. Qual é a raiz quadrada de 36? É 6. Então, ou seja, o limite desta função, quando y tende a 4, ou seja, quando y se aproxima de 4, é igual a 5 sextos. Tranquilo essa? E agora sim. Então, basicamente, é substituir o valor da variável, tá, pessoal? Aqui ficou letra B, na realidade seria letra C, tá? Mas isso aqui não vai fazer grande diferença, não. Aí, pessoal, tem um limite agora, x tendendo a quanto? X tendendo a 5. E aqui dentro eu tenho uma função logarítmica, que a gente já estudou na unidade passada, né? Lembram? Então, como é que vai ficar? Ó, basta no lugar do x eu substituir por 5. Então, isso aqui vai ser igual a quem? Ao log 3 vezes x. X tende a quanto? A 5. Então, vai substituir por 5. Vai ficar 5 ao quadrado. Mais... O que o 5 faz com x? Está multiplicando. 5 vezes. Vezes quem? Vezes 5. Que é o valor do x que eu substituo. Então, isso aqui vai dar o log. Quanto é que vai dessas contas aí, ó? Que vai dar 5 ao quadrado, 25. 25 vezes 3, fazendo essa conta direta aqui, vai dar 75. Mais 5 vezes 5 vai dar 25. Aí eu tenho, então, o logaritmo de quanto? 75 mais 25, que dá o logaritmo de 100. Aí, pessoal, lembrando que este logaritmo aqui, ele não está aparecendo a base, tá vendo? Mas, na realidade, ela existe. Vale quanto? Ela vale 10, que é um logaritmo decimal. Toda vez que não aparece a base, ela vale 10. Então, qual é o logaritmo de 100 na base 10? Ou seja, qual é o número que eu pego esse 10 e elevo que dá o 100? 10 elevado a um número x é igual a 100. E aí, quanto é que deve ser esse x? Esse x tem que ser quanto, pessoal? Tem que ser 2, né? Então, quer dizer, então, que o log de 100 na base 10 é 2. Então, seja, pessoal, qual é o limite desta função logarítmica quando x tende a 5? O limite desta função, ela é 2, ou seja, se aproxima de 2. Tranquilo? E agora... Podia igualar A base? a base? Podia Sim, igualar?
podia... Mas aqui é Pronto. tão simples, né, que a gente já direto... Na realidade, você poderia fazer o quê? Ó? O que é 100? 100 é igual a 10 elevado ao Quadrado. quadrado. Aí cancelou aqui a base 10 com a base Pronto. 10. Pronto, era isso, né? X é igual a quanto? 2. 2, é isso mesmo, tá? Deu no mesmo. Isso, pronto, dá no mesmo. Tranquilo. E, na realidade, uma função logaritmo, quando você está resolvendo, é isso mesmo. Você tenta igualar as bases. Mas algumas são tão diretas que é fácil, você já Já. Notório. Tá, beleza. termina logo. Agora, pessoal, tem um aqui que é uma função trigonométrica. E vimos também na segunda unidade algumas funções trigonométricas, né? Vocês trabalharam um pouco com elas. Então, aqui nós temos a função seno mais a função cosseno. E aí o limite tende a quanto? A π sobre 4. Aí nada de ficar com medo disso aqui, né? No caso é fazer o quê? No lugar do x, colocar quanto? Π sobre 4. Então vai ficar o quê? Seno de π sobre 4 mais quem? Cosseno de π sobre 4. Lembrando a vocês, pessoal, quem é π sobre 4? Aqui está em radianos, né? Mas quem é π sobre 4? Um π radiano equivale a 180. 180 por 4 dá quanto? Dá 45, não é isso? Raiz de 2 sobre 2 aí. Então, na realidade, nós temos o seno de 45 graus mais quem? O cosseno de 45 graus. Como o colega já falou aí, ó, qual é o seno de 45 graus? Raiz de 2 sobre 2. É só lembrar daquela tabelinha lá, né? 1, 2, 3. Isso. É raiz de 2 2 sobre debaixo de todo mundo. e raiz Raiz onde onde não tem 1. E o cosseno também é igual, né, pessoal? E Aí ficou raiz de 2 mais raiz de 2 sobre 2 mais raiz de 2 sobre 2. Como é que eu faço essa conta aqui agora? Raiz de 2 mais raiz de 2 dá o quê? Eu posso fazer aqui 2 mais 2, 4? Não. Não, né? Porque Não. fração, lembrar que fração denominadores iguais, repete, e soma aqui, raiz de 2 mais raiz de 2, que dá quanto, pessoal? Raiz de 4, né? Não, né? Não posso pegar o 2 e somar com 2 aqui, tá, pessoal? O que eu faço raiz de 2, não? isso, eu tenho uma raiz de 2 e uma raiz de 2. Quantas raízes de 2? 2 raiz de 2. 2 raiz de 2. É isso que tem que fazer. Nada de somar aqui 2 mais 2, 4 não, tá? Aí o que que acontece aqui agora? Eu tenho esse fator 2 com esse fator 2. Ficando, dividindo. Posso Soma de cancelar, 2. ó, diretamente. Vai ficar o quê no final das contas? Raiz de 2. Então isso é igual a raiz de 2. Então, ou seja, dada essa função seno de x mais cosseno de x e o x tende a π sobre 4, o limite é quanto? O limite é raiz quadrada de 2. Tranquilo? Por enquanto. Por enquanto. Então, basicamente, o limite é substituir o valor da variável, tá, pessoal? Lembrando que aqui é apenas uma introdução, no cálculo 1 vocês vão ter mais limites para calcular, expressões um pouco mais complicadinhas, mas nada de exorbitante também não. Todo mundo consegue, tá bom? Então, pessoal, agora aqui nós temos uma situação problemática, né? Tem um probleminha que ele me diz o seguinte: com a cultura de bactérias se desenvolve, se prolifera, obedecendo essa equação, ó, N de T é igual a 200T ao quadrado. Esse N representa o número de bactérias e o T o tempo dado em horas. Ele quer que você determine o limite de N de T quando T tende a quanto? A 4. Então, isso aqui, pessoal, vai ser o limite, ó, quando T tende a 4. O que é N de T? N de T é a expressão 200T ao quadrado. Então, vai ficar o limite de 200T ao quadrado. E como é que a gente calcula este limite? Como o T aqui ele tende a 4, a gente substitui o T aqui por 4. Ó. Então, vai ficar 200 vezes 4 ao quadrado. Isso aqui vai ser quanto? 200
vezes 4 ao quadrado, 16. Quanto é 200 vezes 16? Aqui eu faço 2 vezes 16 dá 32. E eu repito os dois zeros. Então, 3.000 e quanto? 3.200. Ou seja, quando o T se aproxima de 4, o limite dessa população de bactérias se aproxima de 3.200. Bom, a letra B é de maneira análoga. Aí, só que agora o T tende a quanto? É mais simples ainda, o T tende a 1. Então, isso vai ser igual ao limite. Quem é a minha expressão N de T? É 200T ao quadrado. E o meu T tende a quanto? Meu T tende a 1. Então, aqui é basicamente o quê? No lugar do T, a gente substitui o 1. Então, vai ficar o quê? 200 vezes 1 ao quadrado. 1 ao quadrado dá 1, então isso é igual a 200 vezes o 1. Que dá quanto? Vai dar 200. Ou seja, então o limite dessa população de bactérias, quando o T tende a 1, é 200. Tá? Então aí foi uma aplicaçãozinha, né, em algumas situações pode aparecer uma função, e aí o cara pede lá para calcular um determinado limite. Então, no caso, é só substituir a variável pelo valor onde o limite está atendendo. Tranquilo? Eu acredito que com esses aqui dá para vocês saírem bem lá nos da lista. Apesar de que também que eu não pedi todas, né, pessoal? Vocês viram lá que eu pedi algumas, não foi? Eu coloquei uma lista lá de vários exercícios, porém eu selecionei alguns para me entregar. Vocês Essa viram de lá? limite eu não vi, não. Ah? Essa de limite eu não vi, não. Qual? Essa daqui? Sobre esse assunto aí eu vi, derivada, Mas lá na lista tem, tá bom? né? Na lista tem lá. Eu peço lá para calcular alguns limites, não peço todos, peço algumas letras. Certo, Eu vou dar uma descrevi, olhada. eu descrevi lá na segunda, na terceira unidade, descrevi quais são as questões que é para entregar. Bom, então agora vamos passar a falar um pouquinho de derivada, tá, pessoal? Então, no cálculo, lá assim que a gente estuda limites, a gente estuda derivadas. Derivadas e suas aplicações, que é um ente matemático interessante e importante. No ensino médio, é um assunto que, na realidade, seria para ser dado no ensino médio, mas dificilmente as escolas conseguem introduzir esse assunto. Até porque também, por causa da problemática, né, tem hora que não consegue nem terminar o conteúdo programático em si, mas ele seria um conteúdo para já ser um pouco introduzido no ensino médio. Mas, enfim, de modo geral, é só visto na faculdade, né, esse conteúdo. Então, vamos falar um pouco sobre derivadas. Então, por que se fala de limite antes de derivada, pessoal? Porque a definição de derivada, ela é através de um limite. Então, a derivada, ela é dada através deste limite aqui, ó. A derivada de uma função, ela é denotada por f' de x. Ou, em alguns casos, outras notações, como, por exemplo, dy, dx. Tem essa notação aqui também, tá? Significa o quê? Significa a derivada da função y em relação a x. Essa notação aqui é homenagem a Leibniz, né? Leibniz e Newton foram os precursores, os inventores do cálculo. Um mais voltado assim para problemas da matemática. Newton, né, ele inventou o cálculo, mais no sentido assim de dar sentido a alguns problemas da física, como problemas de velocidade, tangentes a curvas. E o matemático alemão Gottfried Leibniz, ele também desenvolveu o cálculo. Então, disputa entre si na história essa questão de invenção do cálculo diferencial integral. Então, a gente estuda limites, por quê? Porque ela é dada através dessa expressão aqui, ó. Então, a derivada f' de x é o limite, quando ΔX tende a zero, dessa divisão aqui, ó. A função é f de x mais ΔX menos f de x sobre ΔX. Então, aqui a gente diz que a definição formal de derivada, tá? É a definição.
Mas é claro, é evidente que nem todas as funções lá na frente o cara vai ficar derivando através desta função, dessa definição. Por quê? Porque ela como ela é um limite, às vezes em algumas situações é difícil de se calcular. Não é o caso aqui, ó. Vamos ver como é que eu calculo a derivada desta função. Então aqui vai ficar o seguinte, ó. F' de x é igual ao limite quando ΔX vai a zero. Ruim de fazer esse traço aqui, mas vamos lá. O que é o f de x mais ΔX, pessoal? Aqui nós temos a função, tá vendo? Ó? X mais ΔX está dentro da função. O que você vai fazer? No lugar desse x aqui, onde tem x, você vai colocar x mais ΔX. Como aqui está o quadrado, ó, então vai ficar como? Vai ficar x mais ΔX ao quadrado. Aí mais 5, repete o 5. Aí no lugar desse x, ó, eu substituo por x mais ΔX. Entre parênteses, x mais ΔX. Então isso tudo que eu fiz é essa primeira parte aqui, ó, o f de x mais ΔX. Ou seja, no lugar do x eu substituo x mais ΔX. Agora, menos quem? Menos a função. E a função é essa, ó. Então, na realidade, como tem um menos aqui, vai ficar menos x ao quadrado. E aqui também vai ficar menos 5x. Por que fica sinais negativos? Por causa desse menos aqui, ó. É como se esse menos fizesse um jogo de sinal com esse cara e com esse cara, ó. Menos com mais vai dar menos. E menos com mais vai dar menos. Tranquilo? E o ΔX aqui embaixo, eu repito. Então, essa é a primeira parte, é substituir a expressão. Agora é calcular esse limite. Então, isso vai ser igual a quem? Ao limite quando ΔX vai para zero. Tracinho que está meio torto, que é meio ruim de fazer aqui. Aqui, pessoal, nós temos um produto notável, tá vendo? Ó, x mais ΔX ao quadrado. Como é que eu desenvolvo isso? E tem uma regrinha lá de produto notável, que eu pego o quadrado do primeiro, ó, o quadrado do primeiro é x ao quadrado. Então, vai ficar x ao quadrado. Aí mais, o próximo termo vai ser 2 vezes o primeiro, que é x, vezes o segundo, que é ΔX. Aí mais, o último termo vai ser o ΔX ao quadrado, esse último aqui ao quadrado. Então, ΔX ao quadrado. Tudo bem? Então, para você desenvolver qualquer trinômio, é dessa forma aqui, ó. O quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Tudo bem? Mas aqui agora, o que é que o 5 está fazendo? O 5 está multiplicando, ó. 5 vezes x vai dar 5x. Depois aqui mais 5 vezes o ΔX. Vai ficar 5 ΔX. Aí aqui eu vou repetir o menos x ao quadrado menos 5x. Eu vou colocar o tracinho até lá. Dividido pelo ΔX aqui embaixo ainda, ó. Tranquilo até aí que eu expandi a expressão? Tranquilo? Tá, não, Pode mas ser também. depois melhora. Porque assim, a derivada em si, a definição, ela é complicada por causa disso. Imagina só, a gente está fazendo com uma função que é quadrática, tá vendo? Aí imagina se fosse uma função de terceiro grau ou uma função de quarto grau. Como é que essa expressão aqui não ficaria? Imaginem só. Então a Aí depois vai definição, substituir por zero, onde é ΔX? sim, mas não agora, depois. Tá certo. Você primeiro faz o quê? Fazemos primeiro desenvolvemos a expressão, porque algumas coisas vão cancelar, muita coisa vai melhorar aí, ó.
O que vai cancelar, pessoal? Isso é comum acontecer na definição. Ó. Esse x ao quadrado, tá vendo? E esse menos x ao quadrado? O que acontece com os dois? Um é positivo e outro é Cancela. negativo. Ó, cancela, tá vendo? Ó? Já foi para o espaço isso aqui. O que acontece com esse 5x e esse 5x aqui? Subtrai. Também cancela, ó. Então, melhorou um pouco a expressão. Sobrou o que aí? Sobrou essa expressão aqui, ó, 2x delta x, tá vendo? Sobrou o delta x ao quadrado e sobrou 5 delta x. E aqui embaixo o delta x. Então, isso vai ser igual ao limite, veja bem, ao limite, delta x vai a zero. Essa expressão que sobrou, pessoal, que é essa daqui, 2x delta x e o delta x, note que todas as três têm o delta x, tá vendo? Ó? Todas aparecem o delta x. Aí eu posso pôr em evidência. Vou fazer isso, vou colocar o delta x em evidência aqui, ó. 2x delta x, se eu pegar e dividir pelo delta x, sobra quem aqui? Se eu cancelar o delta x com o delta x aqui fora, vai sobrar quanto? 2x, correto? Mais delta x ao quadrado dividido pelo delta x, como aqui está ao quadrado e aqui o delta x é elevado a 1 que não aparece, ó, vai sobrar um delta x aqui. Tudo bem? Porque quando eu faço a multiplicação, ó, delta x vezes delta x, volta o delta x ao quadrado. 2x vezes delta x, volta 2x delta x. E de 5 delta x por delta x, vai sobrar quem? Vai sobrar o 5. Vai sobrar o 5. Fecha aqui. E embaixo aqui quem? Delta x. Aí você fala, professor, por que você evidenciou o delta x? Eu evidenciei o delta x porque aqui embaixo tem um delta x. Eu posso fazer o que com os dois? Como que está multiplicando, ó, eu posso cancelar. Delta x, delta x. No final das contas, sobrou o limite de quem? Sobrou o limite quando o delta x vai para zero. De quem aqui? 2x mais delta x mais 5. Tá vendo? Aí agora eu enxuguei bastante a expressão, tá vendo? Eu saí daquela expressão mais complicada, depois das simplificações, para isso aqui. Agora o delta x tende a quanto? Não é a zero? Delta x tende a zero, significa dizer que no delta x aqui eu substituo por zero, ó, e repito o resto. Então vai ficar o quê? Ó? 2x mais o delta x agora que é zero, porque tende a zero, mais 5. Ou seja, somando com o zero que não vai, o zero que não vai fazer influência, vai sobrar quanto então? 2x mais 5. Então, 2x mais 5, pessoal, é a derivada desta função aqui, ó, x ao quadrado mais 5x. Então, ou seja, nós fizemos a derivada desta função através da definição formal. Tudo bem? Tudo bem. Professor, só uma dúvida. Oi. Se eu substituir o ΔX por qualquer outra variável, tipo H, B, C, tem algum problema? Não tem problema não. Alguns livros colocam, ao invés de ΔX, coloca H, né? Você poderia, ao invés de ser ΔX, ser um H aqui. H tende a zero, entendeu? Não teria problema. Eu fiz com H. Eu prefiro fazer com H, porque ficou mais fácil. ΔX tem um delta e o X, né? Meio que... Mas tudo bem. Se colocar um H aqui, ó, vai ter um H aqui, vai ser a mesma coisa. Agora, pessoal, uma coisa interessante. Olha bem, olha a função x ao quadrado mais 5x, tá vendo? Ó. Vou calcular a derivada agora de forma simples. Olha bem. Eu desço esse 2 aqui para frente e diminuo 1 grau aqui, ó. Então vai ficar o quê? Se eu desço 2 para frente e diminui 1 grau, vai ficar 2x. 2x. Mas, e aqui eu sumo com esse x na parte que tem um 5x. Ficou o quê, então? 5.
2x mais 5, que é justamente o que a gente encontrou, tá A vendo? resposta. A resposta. Ah, professor, por que você não ensinou isso agora? Tá, como eu falei para vocês, quando você começa a dar derivada, normalmente se dá um pouco da definição, porque isso aqui que é a definição de derivada, tá? É um limite. Agora, é claro, você só vai fazer dessa forma aqui, através do limite, se for exigido na questão usar a definição. Ah, calcula a derivada usando a definição. Aí você obrigatoriamente tem que fazer por isso aqui, tá? Agora, se o cara manda calcular a derivada, calcula a derivada. Bom, você pode usar uma regra de derivação, que é essa que eu fiz, e calcular. Entendeu? Ou pode calcular pela definição, você que sabe, mas fica aberto quando eu deixo em aberto, entendeu? Perceberam a diferença? Então, usar a definição é usar esse limite aqui, não tem para onde o cara correr, ó. Então, lá na lista, eu acredito que só tem 2 itens lá que pede para fazer através da definição, tá, pessoal? A questão 3 lá, que tem várias letras que peçam para calcular as derivadas, você pode até tentar usar a definição, mas eu não aconselho, porque vai dar bastante trabalho. O ideal é utilizar o quê? As regras de derivação, que a gente vai passar a ver agora em diante. Tudo bem? Que é isso aqui agora, ó. Calcule as derivadas das funções. Eu tenho uma função de que grau aqui? De quinto grau, tá vendo? Aí imagina só se eu fosse usar a definição aqui. No lugar desse x aqui, colocar aquele x mais delta x elevado à quinta. Depois, no lugar desse x, x mais delta x à terceira. E depois desenvolver essa expressão toda. Imagina aí o quanto trabalho não ia dar. Não daria trabalho? Muito, Demais, ficaria, hein? sei lá, umas 3 páginas aí. Umas 3 ou 4 páginas você sai. Então, aqui você vai usar a regra de derivação. Se você tem uma função y, que é igual a um k, que é uma constante, imagina esse k aqui como número, e um x elevado a n, ó, como é que eu derivo isso? A derivada de y é y', você vai repetir esse k aqui, ó, e esse n vai passar para frente multiplicando. Então, vai ficar n vezes o k, e aqui eu diminuo um grau, ó. Como está n, eu coloco n menos 1. Então, vai ficar x elevado a n menos 1. Então, qualquer expressão polinomial, você deriva assim. Diminui um grau e passa o expoente multiplicando. Por exemplo, qual é a derivada aqui? Ó? A derivada vai ser f' de x. Como é que fica aqui do x à quinta? Desce o 5 para frente, ó, vai ficar 5. X elevado a quanto? Que eu diminuo um grau. Ó. Tá 5, coloco 4. 5x à quarta. Mais. E aqui agora? Eu pego esse 3 e multiplico 5. Ó. 3 vezes 5, 15. E aqui diminui um grau. 15x ao quadrado. Aqui. 2 multiplico 2 dá o quê? 4. E vai ficar x elevado a 1. Não precisa colocar. É 2, caiu para 1. E essa parte que tem o 3x, o que acontece com x? Ele vai sumir, vai ficar só o 3. Então, isso aqui que é a derivada, ó. 5x à quarta, mais 15x ao quadrado, mais 4x mais 3. É a derivada dessa função. Se fazer por aquela definição, chega neste mesmo resultado. Mas é um trabalho muito árduo. Professor, Tranquilo? Oi. e aí no caso, você consegue continuar derivando ela, né? Aí no caso, se quisesse a derivada segunda, o que seria a derivada segunda? Que a gente chama de f2'. Certo. A f2', seria eu derivar essa aqui de novo. Pela mesma regra, daria o quê, ó? 4 vezes 5 seria 20. X elevado a quanto? Terceiro. Aqui. 2 vezes 15 daria 30. X. E aqui a derivada de 4x, o x soma e fica quanto? 4. E a derivada de 3? É o próprio 3, né? É 0. A derivada da constante é 0. A constante é 0, né? Certo. Então, encerraria aqui. Poderia derivar de novo. Entendeu? Você poderia derivar. Não é o caso aqui da questão. A questão pediu só derivar, mas eu poderia achar a derivada terceira.
Vamos ver só a derivada terceira, como é que ficaria? Mesma regra, ficaria quanto Mesma aqui, ó? coisa. 3 vezes 20, 60, x ao quadrado, Quadrado. mais Mais 30, né? 30x vai dar só o 30. E a derivada de 4 é zero. Tá vendo que já caiu mais um grau? Aí eu poderia achar a derivada quarta até... Vai chegar um momento que vai dar zero. Por quê? Porque se eu achasse a quarta derivada aqui, ó, qual seria a quarta derivada? F4 de x. Seria derivar aqui agora, vai ficar 2 vezes 60, daria o quê? 120x. E a derivada do 30 é quanto? Zero. Zero. Já chegou no 120x, tá vendo? Qual seria a derivada quinta? Derivada de 120, 120x, daria 120. Qual é a derivada sexta agora? Aí ia zerar, né? Zerou. Zerou. E a partir de agora todas são zero, entendeu? Aí você pode fazer várias, isso a gente chama de derivadas sucessivas. Você extrair várias e várias derivadas. Mas no Então, caso aqui, pessoal, de uma constante sempre é zero, né? de uma constante sempre é zero. Mas aqui eu me contentei só apenas com a primeira, tá bom? Mas assim, a título de curiosidade, o colega perguntou, você pode tirar outras derivadas. Lá no cálculo vocês vão ver isso muito bem lá, ok? Ah, tá ok. Ok. Agora, pessoal, nós temos uma função f de x que é o produto de duas funções, tá vendo? Ó? Uma função x ao quadrado mais 3x e uma função x ao quadrado mais 2x. Aí tem uma regra lá que a gente chama de regra do produto. É quando você tem um produto, ou seja, a multiplicação de duas funções. Como é que funciona a regra do produto? Então, quando você tem uma função f, ó, uma função f de x que ela é igual a uma h de x vezes uma g de x, como é que eu calculo? A derivada de f é f' de x, aí como é que eu faço na regra do produto? Ó? Eu derivo a primeira, a derivada de h de x vai ser h' de x, aí eu repito a segunda, depois mais. Agora, eu derivo a segunda. Qual é a derivada de g de x? G' de x. E aí eu repito a primeira, que é h de x. Então, essa daqui que é a regra quando você tem um produto, tá? Deriva a primeira, repete a segunda, deriva a segunda e repete a primeira. Tudo bem? Então, aqui nós temos essa função e essa. Essa daqui é que faz o papel da minha h, ó. A minha h de x. E essa faz o papel de quem? Minha g de x. Tudo bem, pessoal? Aí eu quero achar a derivada da f. Ó. Então, a f' de x vai ser igual. Vai ser essa expressão aqui, ó. Vai ser a galinha. A galinha de x, não sou muito bem a galinha, né? É. Mas é assim mesmo. Mais g' de x vezes h de x. Tudo bem? Então, essa é a regra aí, ó. Então, f' de x vai ficar o seguinte. Vamos lá, a galinha de x, ó. A minha h de x é essa, tá vendo? Ó? Qual é a derivada dela, pessoal? Aí eu uso aquela regra que a gente aprendeu, ó. Desce aqui o 2, vai ficar 2x, e a derivada de 3x é quem? 3. Vai ficar 2x mais 3, tudo bem? Vai ficar assim, ó. 2x mais 3 vezes a g. Quem é a g? É essa daqui, ó. Basta eu só repetir ela. X ao quadrado mais 2x. Aí mais. Agora aqui eu vou derivar a g, ó. É a g' de x. Então é a derivada dessa, ó. Usa a mesma regra. Desce o 2,
Vai ficar 2x, e a derivada de 2x é quanto? O x desaparece, fica 2. Então, 2x mais 2, tudo bem? 2x mais 2. Aí, vezes quem? Vezes h de x. Quem é h de x? X ao quadrado mais 3x. Pronto, então aí é a derivada, tá, pessoal? É a derivada aí dessa função. Então, ou seja, a derivada deste produto aqui é essa expressão aqui, ó. Entenderam? Então, deriva a primeira, repete a segunda, deriva a segunda e repete a primeira. Pode irmos para a próxima? Deixa um espação aqui, mas tudo bem. Essa aqui agora, pessoal, ela é um quociente. Ó. O que é um quociente, professor? É uma divisão. Agora você tem uma função em cima que é um h de x, dividido por uma função embaixo que é uma g de x. Ó. Então, h de x é x ao quadrado mais 3x, e h de x é x ao quadrado mais 3x, e a g, x ao quadrado menos 4x. Qual é a regra do quociente? Ela é um pouco diferente da do produto. É parecida, mas não é igual. Então, a minha f' de x, o que eu vou fazer? Eu vou derivar a primeira, h' de x, vou repetir a segunda, que é g de x, aí menos, note que lá no produto era mais, lembra? Aí eu vou derivar agora a segunda, que é g' de x, e vou repetir a primeira, que é h de x, e vou dividir pela segunda ao quadrado, que é g de x elevado ao quadrado. Tudo bem? Então, ó, deriva a primeira, repete a segunda, menos, deriva a segunda, repete a primeira, dividido pela segunda ao quadrado. É bem parecida com o produto, né, pessoal? Lembrando que aqui é menos. Aí lá seria o quê? Lá é mais e não tem essa divisão aqui, ó. Essa é a única diferença. Então, vamos lá calcular a derivada? Então, quem vai ser a derivada aqui, ó? F' de x. Vamos lá, ó. Eu vou fazer direto aqui. Quem é h? H de x é x ao quadrado mais 3x. O que eu vou fazer com ela? Eu vou derivar. Qual é a derivada aqui? O 2 cai, 2x, e a derivada do 3x é só o 3. Então, 2x mais 3. Então, fica assim, ó. 2x mais 3. Aí, vezes a g. A g eu só vou repetir, ó. Quem é a g? X ao quadrado menos 4x. Agora, menos. O que eu vou fazer com a g? Eu vou derivar a g'. Quem é a g? A minha g é a de baixo. Ó. Qual é a derivada? Desce o 2, fica 2x, e a derivada de menos 4x é menos 4. Então, 2x menos 4. Aí, vezes a h. Quem é h? Só vou repetir h. X ao quadrado mais 3x. Só isso não, né? Dividido agora por quem? Dividido pela g. Quem é a g? X ao quadrado menos 4x. Só que é ao quadrado, ó. Então, vai ficar x ao quadrado menos 4x elevado ao quadrado. Então, essa daqui é a derivada desta função. Ok, pessoal? Entenderam aí? Então, tem que ficar esperto aí quando é um produto, né? Quando é um produto, você deriva pela regra do produto. Quando é um quociente, pela regra do quociente, que é essa regra aqui, ó. Não esquecer ela, tá? Treinar ela, fixar, escrever no papel e sempre tá lembrando, tudo bem? Então, deriva a primeira, repete a segunda, deriva a segunda, repete a primeira. Lembrando que é o menos e divide pela segunda ao quadrado. Então, ficou essa expressão aí.
Eu tenho mais dois exemplos que vai ilustrar isso aí. Agora nós temos outra aqui, a letra D, também, pessoal, é um produto, tá vendo? Ó? X ao quadrado vezes o seno. Então, como aqui é um produto, essa primeira função, x ao quadrado, seria minha h de x, e essa outra aqui, minha g de x. E aí, como é um produto, eu derivo pelo produto. Ó. A derivada f' de x é igual a quem? A derivada da primeira, ou seja, h' de x, vezes a segunda, que é g de x, aí mais a derivada da segunda, que é g' de x, vezes a primeira, que é h de x. Ou seja, a regra do produto. Tranquilo? Então vamos lá agora fazer as contas. Então vai ficar o seguinte, ó. F' de x é igual. Então aqui eu vou pegar a derivada da h, ou seja, a h' de x, mas a minha h é x ao quadrado. Qual é a derivada de x ao quadrado? Desce aqui o 2, fica 2x. Vai ficar 2x vezes a minha g de x. Quem é minha g de x? Seno. Então, vou repetir o seno. Mais a minha g' de x. A minha g' de x é a derivada do seno. Qual é a derivada do seno? Bom, a derivada do seno, pessoal, tem uma tabela lá de derivadas que são derivadas imediatas. E as do seno, cosseno são essas e outras também. Então, a derivada do seno, ela é o cosseno. Vai ficar cosseno de x vezes a h de x. Quem é h de x? X ao quadrado. Então, esta é a derivada. Ó. Ou seja, a derivada desta função, derivamos a primeira, repetimos a segunda, derivamos a segunda, repetimos a primeira. É essa expressão aqui. Tudo bem? O pessoal, falar em função seno e cosseno, uma regrinha prática para se decorar é fazer isso aqui, ó. Talvez seja útil para vocês. Lembra lá do ciclo trigonométrico? Vocês estudaram? No ciclo trigonométrico acontece o seguinte, esse eixo y aqui é o eixo dos senos. Então aqui nós temos seno de x e aqui embaixo na parte negativa menos seno de x. E o outro eixo que é o x é o eixo dos cossenos. Então aqui nós temos cosseno de x e na parte negativa menos cosseno de x. Tranquilo? Lembra disso aqui? Vocês estudaram o ciclo trigonométrico? Aí o que acontece aqui? Quando eu ando em sentido horário, é nesse sentido aqui, ó, eu tenho o que a gente chama de derivada. Então, por exemplo, a derivada do seno é quem? É o cosseno. A derivada do cosseno vai ser menos o seno. A derivada do menos o seno vai ser menos o cosseno e por aí vai, entendeu? Então, nesse sentido aqui horário, nós temos as derivadas. Tudo bem? E aí, se eu fazer no outro sentido, que seria no sentido anti-horário, se eu fizesse assim agora, seria o quê? Será? Então, nesse sentido, a gente deriva e nesse aqui a gente faz o quê? Integra, né? A gente vai integrar, que a gente vai ver logo a pouco, né? Então, por exemplo, só adiantando aqui, ó, a integral do cosseno é o seno, a integral do seno menos o cosseno, a integral do menos cosseno menos seno, entendeu? Então, derivadas integrais são funções diversas uma da outra. Então, assim, para a função trigonométrica seno e cosseno, para lembrar, basta lembrar esse ciclo trigonométrico e lembrar o sentido horário, o sentido anti-horário, dá para você descobrir lembrar essas derivadas, tá, pessoal? Bom, mais um exemplo aqui agora. A letra E, ela é um quociente, ó. Então, agora nós temos uma função x ao quadrado, que é uma h de x. E aqui embaixo, cosseno de x, que é minha g de x. Como é que eu derivo pelo quociente? Só lembrando aqui, ó. Então, a derivada f' de x, ela é o quê, ó?
ela é a derivada da primeira, ou seja, h de x vezes a segunda, que é g de x, aí menos a derivada da segunda, ou seja, g de x, g' de x, vezes a primeira, que é quem? H de x. Tudo isso aqui dividido pela segunda ao quadrado, ou seja, g de x ao quadrado. Tranquilo? Então, essa é a regra do quociente. Quando eu tenho uma divisão aqui, ó, uma função dividida pela outra. Então, vamos lá. Ó. Então, quem vai ser a derivada f' de x? Na prática aqui agora. Então, h de x é essa e a g de x é essa. O que eu vou fazer? A derivada da h, ou seja, a galinha de x. Qual é a derivada de x ao quadrado? Desce o 2, então vai ficar 2x. Aí, vezes a g de x. Quem é a g de x? Cosseno de x. Aí, menos, por causa do menos da regra. Qual é a derivada da g? A minha g é a cosseno. Qual é a derivada do cosseno? Então, voltando ali em cima, a derivada do cosseno, ó. A derivada do cosseno é o quê? Derivada do cosseno nesse sentido aqui agora. Vai ser quanto? Menos seno, né? Seno. Então, Seno. menos seno. Vai Menos. ficar menos. Só que tem um detalhe. Tem esse menos aqui. A derivada da g, que é a do cosseno, é menos seno. Então tem esse menos e vai ter outro menos aqui, ó. Tudo bem? Menos seno de x. Aí vezes quem? Vezes h. Quem é h de x? X ao quadrado. Tudo isso dividido por quem? Pela g. Quem é a g? Cosseno de x, só que ao quadrado. Então, fica cosseno de x elevado ao quadrado. Entenderam porque ficou menos e menos aqui, pessoal? Sim. Esse menos é o menos aqui da regra, ó. Já existe ele aqui. E quando eu derivei o cosseno, a derivada do cosseno é menos o seno. Então fica menos e menos aqui. Aí eu vou ter que fazer o que com esse menos e menos? Fazer jogo de sinal, né? Então vai ficar, no final das contas, vai ficar 2x cosseno de x. Aí menos com menos aqui vai ficar mais seno de x vezes o x ao quadrado. Tudo isso dividido por quem? Cosseno de x ao quadrado. Ou seja, essa daqui é a derivada desta função aqui, que é um quociente. Tudo bem? Então, cuidado a ter um quociente ou ao ter um produto. O produto e quociente, você usa a regra do produto e a regra do quociente. Aí na lista lá tem umas parecidas com essas que eu acredito que por aí dá para vocês fazerem lá. Beleza? Uma água aqui para a gente seguir. Agora, pessoal, para finalizar a parte de derivadas, nós temos a questão f, que é um exponencial, e depois a questão g, ainda tem outra aqui do seno. Tem 3 para finalizar a parte de derivadas. Agora nós vamos derivar essa função aqui, ó, que é f de x exponencial de x ao quadrado mais 2x. Esse E aqui, nós estudamos ele na unidade passada. O que esse E representa? Ele é uma base de um exponencial, que é o número de Euler. Lembra que a gente comentou dele? Esse número E aqui, ele é uma constante, que é mais ou menos, se eu não me engano, 2,7 aproximadamente. Ele é uma constante chamada constante de Euler. A gente escreve assim, Euler. Mas é Euler, tá? É um dos mais célebres matemáticos que teve aí na história. Então, pessoal, a gente tem que relembrar a regra da exponencial. Ela tem uma regrinha, ó. Se eu tiver uma y que é igual a e elevado a uma função u,
é elevado a uma função u. Como é que eu derivo? A derivada aqui vai ser y'. Aí você vai repetir e elevado a u e vai multiplicar pela derivada da de cima, que no caso aqui é u', tá? U' representa a derivada da de cima. Então essa é a regra para função exponencial. Você repete ela e deriva a de cima. Então aqui na prática, qual é essa derivada? Então f' de x. Então quem faz o papel do u para mim é x² mais 2x, ó, faz o papel de u. Então vai ficar e elevado a isso, e elevado a x² mais 2x, aí vezes a u'. A u' é a derivada de x² mais 2x. Mas já vimos como fazer essa derivada. Como é que a gente deriva? Desce o 2, vai ficar 2x mais a derivada de 2x. O x soma, sobra só o 2. Então, 2x mais 2. Então, essa daqui é a derivada dessa função exponencial. Se quiser escrever esse 2x mais 2 aqui na frente, pode, mas aqui tudo bem. A ordem do produto não altera o resultado, né? Mas, às vezes é mais elegante, esse fator está aqui na frente, ó. Então, você poderia escrever assim, ó. 2x mais 2 vezes a exponencial de x² mais 2x. Só mesmo questão de elegância. Alguns livros, quando colocam a resposta, certamente eles colocam esse cara aqui na frente desse exponencial, tá? Porque soa melhor você ver dessa forma do que ver o produto assim. Tudo bem? Mas se deixasse assim, estaria certo, tá, pessoal? Então, ou seja, tem que obedecer essa regrinha aqui, ó. E elevado a u vezes u'. Tudo bem? Então, a primeira parte é repetir o que já existe, ó, repete o que já existe. A preocupação é só derivar de cima. Derivou de cima, então pronto, essa é a derivada. Não é tão complicada a derivada da função exponencial, não. É só lembrar da regrinha. E agora nós temos um ln, né? F de x é igual a ln de x. Lembrando que esse ln aqui é um logaritmo natural, tá? Então, qual é a regra do ln? Se eu tiver, tem que lembrar a regrinha do ln. Ela aparece muito, né? Então, se eu tiver ln de u, qual é a derivada? A derivada vai ser u', ou seja, eu derivo a u e divido por u. U' sobre u. Essa é a regra. Quem é que faz o papel do u para a gente? Quem faz o papel do u é essa expressão aqui, ó. Então, quem vai ser f' de x? Então, f' de x vai ser o quê, ó? U' sobre u. Então, qual é a derivada quem é o u'? A derivada disso aqui, ó. Dessa u que eu chamei de u. Então, vai ficar o quê aqui? Qual é a derivada de 3x²? O 2 desce, multiplicando 3, vai ficar 6x. E a derivada de 2x é 2. Então, vai ficar 6x mais 2, dividido por quem? Pela u. Ou seja, só repetir ela. 3x² mais 2x. Tranquilo? Então, essa é a regra, ó. U' sobre u. Deriva a função e repete ela embaixo. Essa é a regra da função logarítmica. Desse ln. Difícil não, né? Só lembrar aqui da regrinha, ó. O senhor explicando assim, tem que dar para ir. Bora ver quando estiver fazendo um. Agora, galera, por último aqui, uma função h. Essa função h aqui, o cuidado dela é o seguinte, normalmente, o que acontece? Normalmente, nós temos a função f de x igual a seno de x, que é uma função simples, correto? Mas o que acontece? Acontece de, às vezes, não ser x aqui dentro, e ser uma expressão um pouquinho mais complicada. Por exemplo, nesse caso aqui é 3x². A gente viu, se em vez de ser x aqui, eu vou chamar de u. Se eu tiver assim, ó,
Agora, se eu tiver uma f de u é igual a seno de u, onde esse u aqui é uma função que não é x, é uma função mais complicada, como é que você faz a derivada? A derivada f' de x você faz da seguinte forma. Você deriva o seno. A gente já viu que a derivada do seno é o quê? A derivada do seno é o cosseno, né? Então vai ficar cosseno do u. Só que aí você vai ter que multiplicar pela derivada da u, ou seja, da derivada da de dentro aqui, ó, que é o linha. Então essa regra lá no cálculo, ela é chamada regra da cadeia, que é quando você tem uma função que não é x aqui, é uma função mais complicada, x ao quadrado, uma raiz, alguma coisa. Então, além de eu derivar a de fora, que seria a derivada do seno, que dá cosseno, eu tenho que derivar de dentro também. Entendeu? Então, aqui, vamos na prática. Como é que funciona isso aqui? Ó? Então, a derivada f' de x. A de fora aqui é o seno. Qual é a derivada do seno? A derivada do seno é o cosseno. Então, vai ficar cosseno. Cosseno de quem? Disso aqui, ó. Então, repito, 3x ao quadrado. Agora, vezes, isso aqui faz para mim o papel da u, ó. Então, agora, o linha. O que é o linha? É a derivada de 3x ao quadrado. Qual é a derivada de 3x ao quadrado? Aí desce o 2 multiplicando o 3, vai ficar 6, quem? 6x. Então, essa é a derivada, ó. Então, vai ficar cosseno de 3x ao quadrado vezes 6x. Entendeu? Aí, se quiser colocar esse 6x aqui na frente para ficar mais elegante, fica assim, ó. 6x vezes cosseno de 3x ao quadrado. Tudo bem, pessoal? Então, deriva de fora e não esquece de derivar de dentro. Por isso que essa regra chama regra da cadeia. Você vai derivar a de dentro também, não esquecer dela. Bem? Outro exemplo aqui antes de a gente passar. Se a gente tivesse aqui, por exemplo, ó, f de x igual, sei lá, cosseno de x ao quadrado, por exemplo, mais 3x. Como é que eu derivaria essa função? Eu faria assim, ó. F' de x. Aí, ó, qual é a derivada do cosseno? Pelaquela tabela lá. A derivada do cosseno menos seno, não é isso? Então ficaria menos seno disso aqui, ó. De x ao quadrado mais 3x que você repete. Vezes quem agora? Acabou? Não. Vezes quem? Vezes a derivada de dentro, ó. Qual é a derivada da de dentro? É a derivada de x ao quadrado, que dá 2x, e a derivada de 3x, que dá 3. Então, ficaria 2x mais 3. Entendeu? E menos. Então, você é a regra como eu falei, da cadeia, né? Regra da cadeia. Se derivar de fora, que é o menos seno, repete que o x ao quadrado mais 3x, mais deriva de dentro aqui, tá? Agora, no caso, que quando é só seno de x, não precisa... Porque quando você deriva só o seno de x, o que acontece? Ó, se eu tiver aqui f de x igual a seno de x. Na realidade, você até que usa a regra da cadeia aqui, mas não precisa necessariamente, porque a derivada do x é quanto? Qual é a derivada de x, pessoal? É 1? É 1. Aí no frigir dos ovos, no final das contas, o que acontece? A derivada do seno é menos o cosseno, ó. Menos o cosseno de x. Aí pela regra da cadeia, teria a derivada do x, que é 1. Mas ela não faz influência aqui, faz? Então, na realidade, fica menos cosseno de x direto, ó. Mas na realidade, você está usando a regra da cadeia aqui, mas é 1. Agora, quando é uma função que não é 1, que não é só x, que é mais complicada, aí sim, ela aparece aqui a derivada dessa função. Tudo bem? Porque é uma regra da cadeia. Agora, pessoal, para encerrar essa parte de derivadas, uma aplicaçãozinha que é num problema, tá?
Mas outro problema aí que envolve proliferação de bactérias, tal, uma cultura de bactérias. Então, olha só, o que acontece aqui? Nós temos uma cultura de bactérias se desenvolvendo através desta função exponencial. 400 é elevado a 0,5t. N é o número de bactérias e T é o tempo em horas. Eu quero achar dN sobre dt para t igual a zero. Ah, professor, o que é dN sobre dt? É a derivada de N em relação a T. É naquela outra notação. Lembra que eu falei para vocês que a derivada ela tem a notação de y', mas pode ter a notação de dy dx. Então, nesse caso aqui, nós temos nessa notação aqui, ó, dN dt, mas não se assuste, é a derivada de N em relação a T. Aí eu vou ter que fazer essa derivada, ó. Então, a derivada de N em relação a T, que é dN dt. Aí, pessoal, como eu tenho aqui um exponencial, lembra que a regra da exponencial é o quê? Ó? Se eu tiver y é igual a e elevado a u, qual é a derivada? Vai ser e elevado a u vezes a u', beleza? Essa é a regra, ó. Então, o que eu vou fazer aqui? O 400 eu vou repetir, ele é constante, que eu vou repetir esse 400. Vou repetir E elevado a 0,05, E elevado a 0,05t. Pô, aqui colocou um zero a mais, né? Deixa eu apagar aqui. Então, E elevado a 0,5t. Agora, vezes essa linha aqui, ó. O que é essa linha? É derivada daqui de cima, em relação ao tempo. Esse t aqui é como se fosse um x. Como eu tenho só meio vezes o t vai sumir. Então, vai ficar só quanto? Vai ficar 0,5. Aí, o que acontece aqui, pessoal? Esse 400 eu posso multiplicar pelo 0,5. Quanto é 400 vezes meio? 400 vezes meio vai dar 200, né? Então, na realidade, você vai ter 200 exponencial de quanto? De 0,5t. Então, esta expressão aqui é a derivada em relação ao tempo dessa cultura aqui, ó, bactérias. Agora, o que acontece? Ele quer isso para t igual a zero. Aí, o que eu faço? Basta, no lugar do t, eu substituir o zero. Então, para t igual a zero, isso vai me implicar o quê? Ó, que dN sobre dt vai ser igual a 200 vezes a exponencial de 0,5 vezes o tempo, que vale quanto agora? Zero. Aí é só fazer essas contas. Então, vai ficar 200 vezes 0,5 vezes zero. Quanto é que dá essa conta aqui? Vai dar zero, né? Zero. É elevado a zero. Então, aqui vai ficar 200. Quanto é E elevado a zero, pessoal? 1. 1, né? Por quê? Qualquer número elevado a zero é 1. Isso. Quer dizer, desde que não seja zero, né? Zero é elevado a zero. Mais elevado a zero dá 1. Então, 200 vezes 1, que dá quanto? 200. Ok? Então, ou seja, a derivada desta função aqui, ó, a derivada desta função que deu 200 exponencial de meio t para t igual a zero dá 200. Ok, pessoal? Tudo bem aí? Então, essa usamos a regra da exponencial, ó, não esquecer. E elevado a u vezes a u'. Isso aqui tem que ser o ABC aí, né? Decorar essa expressão, praticar ela. Bom, com isso a gente encerrou essa parte de derivadas, tá, pessoal? Eu acredito que com estes exemplos aí, eu coloquei um exemplo de definição e alguns exemplos onde a gente explora as propriedades de derivação.
no intuito de quando vocês pegarem a lista para resolver, já tiver mais por dentro aí e auxiliar. Tranquilo? Agora vamos falar um pouco de integrais. O que são integrais? As integrais são funções inversas da derivada, tá? Então, dado uma derivada, está associada uma função a ela que é chamada de integral. É como se você derivasse uma função, quando você integra, você volta para a função original. Entendeu? Então, por exemplo, aqui nós temos uma integral que a gente chama de definida, mas na realidade você tem as integrais indefinidas. O que seria uma integral indefinida? Seria uma integral simplesmente de x ao quadrado, onde não aparece nada aqui, ó. Mas nesse caso aqui aparece de quanto? De 1 até 2. O que isso significa dizer? Você vai calcular a integral da função e depois substituir o 2 menos e substituir o 1. Pelo um teorema lá que a gente chama de teorema fundamental do cálculo. Tranquilo? Como é que eu integro essa função, pessoal? Nós vimos que derivar é você descer o expoente, não é isso? Ó? 2x e diminuir 1 grau. Agora, integrar é você fazer o contrário, é você somar 1 no expoente e repetir o resultado aqui embaixo. Ó. Quando eu somo 1 aqui no 2, vai ficar quanto? 3, né? E aí eu repito o 3 aqui embaixo. Então, essa integral aqui, na realidade, vai ser o seguinte, ó. Vai ser x elevado a 3. Aí eu repito esse mesmo 3 aqui embaixo. Na realidade, seria mais... quando eu calculo sem aqui o integral definida, ela vai ser de 1 até 2. Quando é indefinida, pessoal, seria a mesma coisa. Seria, ó, x à terceira sobre 3, mas apareceria aqui uma constante, tá? Que a gente chama de constante de integração. No caso, quando eu estou fazendo a integral definida, não precisa eu colocar essa constante aqui não, tá? Então, só calcula a função mesmo, sem a constante, e os intervalos de integração. Aí, o que eu faço agora com esses intervalos? Eu substituo 2 ó, na expressão, então vai ficar 2 elevado a quanto? 2 elevado a 3 sobre 3, menos... Substituo 1 agora. 1 elevado a 3 sobre 3. Aí é só fazer essas continhas aqui agora, ó. 2 elevado a 3 vai ser 2 vezes 2 vezes 2, que dá 8, né? Então, na realidade, você vai ter 8 terços menos 1 elevado a 3 vai dar 1, vai ficar 1 sobre 3. Bom, mesmo denominador, repete o 3 e subtrai. 8 menos 1, 7. Então, 7 terços. Ou seja, então a integral dessa função aqui, ó, de 1 até 2, ela dá 7 terços. A integral, pessoal, como eu falei, ela é o inverso da derivada. Ela foi inventada no cálculo com o intuito mais de trabalhar com questões de áreas, de cálculo de áreas. Às vezes o cara tem uma área sobre um determinado gráfico e calcular diretamente através do método da exaustão, que era o método que os gregos calculavam, né, de dividir a figura em figuras conhecidas, triângulos, quadrados. Às vezes era complicado, então eles inventaram a integral para fazer o cálculo de áreas. Então tem essas aplicações de cálculo de áreas, de volumes, na física tem várias aplicações também lá, do trabalho, uma série de coisas, entendeu? Então 7 terços. Tudo bem, pessoal? A regra de somar aqui? Então soma o expoente e repete embaixo. Pode repetir novamente, professor, rapidinho, por favor. Aqui, ó, quando eu tenho uma integral de um x elevado a um expoente n aqui, dx. O que eu faço? Ó? Eu pego x, aqui eu vou somar 1 no n, ó, vai ficar n mais 1. E aqui embaixo eu vou repetir esse n mais 1. E mais a constante c. Foi o que eu fiz aqui, ó. Quem faz o papel do n para nós é o 2, ó, tá vendo? Esse 2 aqui, ó. Então, eu vou somar 2 mais 1, que dá quanto? 3. E vou repetir o 3 embaixo. Então, fica x à terceira sobre 3. Aí, de 1 até 2. Esse de 1 até 2 significa dizer que eu vou substituir o 2 na função, ó. No lugar do x, eu vou pôr o 2. Vai ficar 2 à terceira sobre 3, aí menos
Vou substituir 1 agora. 1 a terceira sobre 3. 1 a terceira sobre 3. Aí fazendo as contas, ficou 8 terços menos 1 terço, que dá 7 terços. Tranquilo? Tranquilo, compreendi. Eu vou fazer outro exemplo agora, quem vai ser parecido aí, mas agora eu vou ter um integral de quanto aí, pessoal? De 2 até 3, ó. Professor, Oi. quando a integral ela for de zero, por exemplo, de 0 a 2, quando a gente for calcular o do zero, vai dar sempre zero, né? O resultado. Vai Tem dar algum problema? sempre zero quando for um polinômio, tá? Mas, por exemplo, se for uma função exponencial ou até uma função trigonométrica, nem sempre vai dar zero. Certo. Mas no caso, quando der zero, tem algum problema em não calcular? Não, quando der zero, você coloca menos zero. Mas no Certo. caso, como eu falei para vocês, quando realmente a função dá, né? Quando é um polinômio. Porque quando é uma função trigonométrica, nem sempre. Por exemplo, que o cosseno de zero não é zero. O cosseno de zero é 1. Entendeu? Certo, Você entendi tem que sim, ficar professor. esperto Obrigado. nisso aí. Então vamos nessa, pessoal. Como é que é o cálculo dessa integral? Aqui eu vou calcular a integral de uma soma dessa função com essa. Então, na realidade, a integral dessa mais a integral dessa. Qual é a integral dessa pela regra que nós aprendemos? Eu somo 1 aqui no expoente, ó. 3 mais 1, 4, e repito 4 embaixo. Então vai ficar o quê? X elevado a 4 sobre 4, tudo bem? Mais, nesse aqui agora, eu repito 8, ó, 8 é constante, eu repito. Aqui eu uso a regra do expoente também. Somo 1 aqui, ó, 2 mais 1 vai dar 3, e repito 3 embaixo. Vai ficar x a terceira sobre 3. Aí de quanto até quanto? Ó, de 2 até 3. Beleza? Então essa é a integral aqui. A gente chama isso aqui de primitiva, tá? O que que acontece se eu pegar essa função e derivar, pessoal? Aí vai voltar para Vai voltar anterior, para né? essa aqui, ó. Certo? Volta para o x à terceira, volta para essa aqui, ó. O x à terceira mais 8x ao quadrado. Por quê? Porque isso aqui a gente chama uma integral, uma primitiva dessa daqui, ó. Agora de 2 até 3, o que que eu faço? Substitui o 3 no lugar do x e aqui, e depois o 2, ó. Então vai ficar o quê? Primeiro 3 à quarta, sobre 4, depois mais 8 vezes, no lugar do x, o 3 à terceira, sobre quem? 3. Aí menos, na realidade vai ser menos, eu vou colocar um parênteses aqui. Ah, professor, por que que vai colocar um parênteses? Que é menos o resultado desta expressão substituído pelo 2, ó. Então, no lugar do x agora eu ponho 2. 2 à quarta, sobre 4, mais 8 vezes quem? 2 à terceira, sobre 3. Entendeu? Então, substituir por 3 e depois eu substituir por 2. Agora é só fazer essas contas aí, ó. 3 à quarta dá o quê? 3 vezes 3, 9 vezes 9, 81. 81 quartos. Mais. Aqui, 3 ao cubo vai dar 27, né? 27 dividido para 3 vai dar 9. 9 vezes 8, 72. Vou fazer direto, tá, pessoal? Tudo bem? Então, primeiro eu fiz a divisão aqui, ó, do 3 à terceira, que deu 27 pelo 3. Deu 9 vezes 8, 72. Aí menos 2 à quarta vai dar 16. 16 sobre 4. Pode fazer direto? Dá 4, né? Então aqui. Aí, menos aqui com mais, tem que ter o cuidado ó, com o jogo de sinal. Menos 2 ao cubo vai dar 8 vezes 8, 64 terços. Então isso vai ser igual a quem, pessoal? Vai ser 81 quartos. E que eu posso pegar o 72 e subtrair do 4. 72 menos 4 vai dar quanto? 68, né? Mais 68 menos 64 terços.
E aqui agora não tem para onde correr. Vai ter que fazer o quê aí? Tem duas frações que têm denominadores diferentes aí. MMC. MMC, não tem para onde correr, né? Então a gente vai fazer o MMC de 4 e 3. Qual é o MMC de 4 e 3? Então multiplicar 4 vezes 3, né? Dá 12. Então, vamos pegar um 12 aqui para todo mundo, ó. Pegar esse 12 e dividir aqui pelo de baixo, multiplicar pelo de cima. 12 dividido para 4 vai dar 3. 3 vezes 81 vai dar quanto? Vai dar 243, né? Se eu errar, me corrige aí. Mais. Agora embaixo do 68 tem 1, tá, pessoal? Então 12 dividido por 1 vai dar 12. 12 vezes 68 dá quanto? Fazer aqui a continha na calculadora. Cadê? Vocês fazem para mim também, que tá mais fácil. 12 vezes 68 dá 816. Então aqui, 816. Menos, aí 12 agora dividido para 3, vai dar 4. 4 vezes 64, vai dar quanto? 256, né? 256. Isso. Pronto. Agora fazendo essas contas, ó, repete o 12. 243 mais 816, depois menos 256. Vai dar quanto? Mais 243 menos 256. Vai dar 803. 803 dividido por 12. Então, este resultado aqui é o resultado da integral, tá? Da integral desta função de 2 ante 3. Bom, se quiser tentar simplificar aqui, pessoal, tudo bem, mas a resposta é essa. Eu nem sei se é 803 aqui, ó, ele não é divisível por 2, né? Por 3. Por 3 não é, porque lembra da regra? 8 mais 3, 11. E 11 não é divisível por 3. Por 4, será que é? Eu acredito também que não. Ah, tá bom por aí. 803 sobre 12. Então essa é a resposta. Acho que nós não erramos conta nenhuma não, né? Acredito que não. Não, dá 66,91,6. Ah, se dividir direto, né? É. Não, mas tudo bem. Pode deixar na forma de fração mesmo. Se quiser dividir, tudo bem também. Não, não vamos brigar por causa disso daí, tá? Mas tudo bem, pessoal? Entenderam aí? Bom, vamos lá. Agora mais um exemplo. Deixa um espação grande aqui. Ah, mais um exemplo aqui que envolve função trigonométrica. Então, agora eu quero a integral de 0 ante 3, a π sobre 3, ó. 0 a π sobre 3 de seno de x mais cosseno de x. Então, pessoal, aqui no caso, é a integral do seno. Qual é a integral do seno? Bora voltar aqui para aquele ciclo trigonométrico? Ó, aqui a gente tem seno de x menos seno de x. Aqui cosseno de x, aqui menos o cosseno de x. A gente viu que a integral é no sentido horário, né? Que aqui a gente deriva e aqui a gente integra, ó. Então a integral do cosseno é o seno, do seno é menos cosseno e vai. Então a integral do seno é quem? Menos o cosseno, ó. Então vai ficar menos cosseno de x mais a integral do cosseno. A integral do cosseno é o seno. Seno de x. De quanto até quanto? De 0 até π sobre 3. Aí o que que acontece aí? Eu vou substituir primeiro o π sobre 3, depois substituir o 0. Vai ficar o que aqui, ó? No lugar do x, eu vou colocar π sobre 3 e depois o 0. Então vai ficar menos cosseno de π sobre 3, depois mais seno de π sobre 3. Aí menos, que é o menos lá da regrinha do teorema do cálculo, eu vou colocar entre parênteses. Esse menos eu repetir. Menos. Cosseno de quanto agora? Cosseno de 0.
Aí mais seno de quanto? Seno de zero. Beleza. Então, isso aqui vai ficar o seguinte, ó. Menos cosseno de π sobre 3 mais seno de π sobre 3. Aqui tem que fazer o jogo de sinal, tá, pessoal? Menos com menos, mais cosseno de quem? Zero. Esse menos com esse mais vai dar menos seno de zero. Teve um colega que perguntou, né, se toda vez que fosse substituir por zero, daria zero. Nesse caso aqui a gente vai ver que não, né, porque tem função trigonométrica. Quando é polinômio, não, porque quando você substituir em um polinômio zero, vai dar sempre zero. É claro, né, se o polinômio for tudo na variável x e não tiver nenhum termo independente. Agora é só fazer o cálculo aí, pessoal, ó. Π sobre 3 é o ângulo de quantos graus? É de 60, né? Então, qual é o cosseno de 60? Aquela tabelinha lá, vocês lembram dela? Cosseno de 60. Vocês lembram? É 3 por 2? Cosseno de 60 é raiz de 3 sobre 2, né? É isso? Cosseno Isso. é 1 sobre 2. O cosseno de 60 é raiz de 3 sobre 2, né? Não, acho que não é meio, não. Não, É 1, peraí. 2, 3. É 1 sobre 2 é meio. É verdade. Vou calcular aqui. Só lembrar daquela tabelinha lá. Deixa eu corrigir aqui. É 1, 2, 3. 3, 2, 1. 2 embaixo de todo mundo e a raiz E raiz ainda não tem 1. É o meio. é meio, né? É meio. Tá. Beleza. Então vai ficar... É verdade, que começa com 1 é o seno, é o primeiro lá, né? 1, 2, 3, 3, 2, 1. Então vai ficar menos meio. E o seno de π sobre 3? O seno é raiz de 3 sobre 3. Ah. Ou raiz de 3 sobre 2. Agora é raiz de 3 sobre 2. Sempre o contrário, né? Quando é um é meio, o outro é raiz de 3 sobre Eu 2 e pensei que vice-versa. cosseno era o primeiro. Ou era o Mas segundo, seno era primeiro na que na regra. tabelinha lá, quando você faz, ó, vou lembrar ela aqui. Você tem primeiro aqui o seno, né? Tem, depois o cosseno, aqui tem 30, 45, 60. Aí você começa com 1, 2, 3, 3, 2, 1. 2 aqui embaixo de todo 2 mundo. embaixo de todo mundo. Raiz ainda não tem 1. Raiz eu não tenho. Então, raiz aqui, raiz aqui, raiz aqui e raiz aqui. Então, cosseno de π sobre 3, que é 60, né? Realmente é meio. E o seno de 60, Aí 3 sobre 2. raiz de 3 sobre 2. E o cosseno de zero? Cosseno de 0 é... Se eu Não falou que sabe, era não, 1, né? é um. Pode 1. usar a calculadora, mas também, pessoal, você pode também usar o seguinte, é uma dica para vocês, esses senos de zero, os outros. Cadê minha caneta? Ué, cadê a... o cosseno de zero realmente é 1. E o seno de zero é 0. Mas por que isso? Ó, porque no ciclo trigonométrico aqui é só você olhar aqui o seguinte também, ó. Esse ponto aqui que está no 0 grau, ó, ele tem coordenada 1 e coordenada 0. Esse ponto Isso. aqui que está no 180 graus, ele tem coordenadas menos 1, Menos 1 e 0. 0. Esse cara que está no 90 graus, ele tem 1 coordenada e 0. 0 e 1, ó. E esse cara que está no 270 graus, que é aqui embaixo, ele tem coordenadas 0 e quanto? Menos 1. Menos. Então, lembrando que a primeira coordenada do x é o cosseno.
E a segunda coordenada é o seno. Sempre é assim o pau, cosseno e seno. Então, por exemplo, ó, cosseno de zero. Cosseno de zero é aqui. Você vai olhar aqui, ó. Quanto é? 1. Qual é o seno de zero? Zero. 90 graus. Qual é o cosseno de 90 graus? É zero. O seno de 90 graus, 1. Entendeu? 180 graus. Qual é o cosseno? Menos 1. E o seno é quanto? Zero. 270 graus. Cosseno é zero e o seno menos 1. Entendeu? Então, por essa tabelinha também dá para determinar. Então, pessoal, voltando aqui na questão, nós temos o seguinte, ó. Então, nós temos... Quanto é menos meio mais 1? Eu tenho 1 e tiro meio. Fica quanto? Fica meio. Fica meio. Então, na realidade, você tem meio mais raiz de 3 sobre 2. Beleza? Aí, ó. Denominadores iguais, conservo o denominador e somo os numeradores. Só que eu não posso pegar 1 e somar com 3. Vai ficar 1 mais quem? A raiz de 3. Então, 1 mais raiz de 3 sobre 2. Tudo bem? Conservei aqui, ó. Somei. Agora, pessoal, um último aqui de integral que envolve um exponencial e outra função ali, que é o 3x ao quadrado. Bom, complicou agora porque tem exponencial. Nada disso, pessoal. A integral de um exponencial ela é simples. Na realidade, existe uma tabela de funções trigonométricas, tá, pessoal? Vocês podem estar consultando. São tabelas de funções que a gente chama imediatas. Que é a função as funções polinomiais, as funções trigonométricas. Tem uma tabelinha lá que a gente chama de tabelas imediatas. É claro que no cálculo 2 é que vocês vão estudar com mais profundidade integrais. Lá vocês vão ver integrais de vários tipos, técnicas de integração, aplicações, entendeu? Aqui é apenas uma breve noção para vocês entender o que é esse assunto. Então, a integral de E elevado a U, du, é igual a E elevado a U mais C. Ou seja, a integral da exponencial é ela mesma. Então, não tem dificuldade. Então, aqui, como eu quero calcular essa integral, quem é a integral de E elevado a x? Vai ser ela mesma. Vai ficar E elevado a x. Por causa dessa regra aqui, tá? Integral de E elevado a U é ela mesma. E a integral de 3x ao quadrado dá o quê? Agora eu tenho que usar a regra do expoente aqui, ó. Somar 1 e repetir embaixo. Então, 3 repete. Vai ficar 3. X elevado a quem? X elevado a 3 sobre 3. De quanto até quanto? De 0 até 1. Então, isso é igual a E elevado a x. O que eu posso fazer com esse 3 e esse 3? Pode cancelar, né? Esse fator 3 aqui, ó, com o fator 3. Então, ficou o quê? Mais x a terceira de 0 até 1. Aí, pessoal, pelo teorema do cálculo, eu substituí no lugar do x, ó, o 1 e depois o 0. Então, vai ficar E elevado a quanto? Ó? E elevado a 1 mais 1 elevado a 3. Agora, menos. Vou substituir o 0. Ó. E elevado a 0 mais 0 elevado a 3. Então, aqui, E elevado a 1 vai dar E, porque o expoente 1 aqui some. 1 a terceira dá 1, então mais 1. Menos. Aqui vai ficar E elevado a 0. E aqui menos com mais vai dar menos. 0 elevado a 3 dá 0. Quanto é elevado a 0? 1. 1. Então, na realidade, você vai ter o que aqui, ó? E mais 1 menos 1. E mais 1 menos 1 dá quanto? 0. Cancela aqui dá 0. Então, no final das contas, dá quanto isso? Dá E. Ou seja, então a integral aqui de 0 a 1 dessa função, no final das contas, é E. Tá, pessoal? Então, agora, por fim, uma última questão, que é uma aplicaçãozinha de integral.
Como eu falei para vocês, a integral ela é muito utilizada para calcular áreas de gráficos, né? Então aqui, um fazendeiro, ele precisa plantar uma certa área de milho para dar ração para sua criação. Aí sabendo que essa área ela é em metros quadrados e é dada por essa expressão aqui, ó. A área é igual à integral de 1 até 2 de 5x à quarta mais 4x à terceira dx. Quer saber qual é o valor dessa área? Então, na realidade, é fazer o cálculo dessa integral, né? Você tem que a área é igual à integral de 1 até 2, 5x à quarta mais 4x à terceira dx. Aí essa integral, pessoal, é calcular a integral de cada uma, né? A integral de 5x à quarta, pela regra que aprendemos, é o quê? Repete o 5. Aqui a gente vai acrescentar 1 no expoente. Então vai ficar x elevado a 5 sobre quem? Sobre o 5. Depois mais. Repete o 4. 4x elevado a quanto? Que acrescenta 1. 4x elevado a 4 sobre o 4. De quanto até quanto? De 1 até 2. Note que esse 5, esse 5, esse 4 pode fazer o quê? Pode cancelar, né? Isso, Ó, cortar eles dois. cancelar aqui, cancelar. Então, no final das contas, sobrou o quê? X à quinta mais x à quarta de 1 até 2. E aqui é só aplicar o teorema fundamental do cálculo. Substituir o 2 e depois o 1. Então, na realidade, vai ficar o quê? Ó? Vai ficar 2 elevado a 5 mais 2 elevado a 4, depois menos, substituir 1 aqui no lugar do x, vai ficar 1 elevado a 5 mais 1 elevado a 4. 2 elevado a 5 dá quanto, pessoal? Dá 2 vezes 2, 4, 32, né? 32 mais 2 à quarta vai dar 16 menos, 1 à quinta aqui vai dar 1, e menos com mais vai dar menos, 1 à quarta vai dar 1. Ou seja, 32 mais 16 vai dar 48, menos 1 vai dar menos 2. Então vai dar quanto aí? 46, né? Isso. Então a área é igual a 46. Como ele está falando metros quadrados lá, 46 metros quadrados é a área no qual, né, ele deve plantar lá para sua criação estar satisfeita. Então aí foi um exemplo aí de uma aplicação de integral, né, no cálculo de área. Tá, pessoal? E aí a gente encerra os exercícios que eu propus aí para vocês nessa aula de hoje. Se tiver mais alguma dúvida, alguma coisa, a gente encerra por aqui, ok? Ok, professor. As Aí, explicações foram bem, Oi? as explicações foram bem. Deu para entender? Vai ajudar? Acredito que sim, né? Deu para ajudar bastante, entendeu? Foi bem exposto tudo. Assim, eu procurei colocar algumas que estão parecidas com a lista para na hora de vocês começarem a fazer, se basear bastante, né? Não ficar totalmente perdido. Um exemplo parecido de cada para facilitar aí para vocês. Ô, professor, tem uma de vetores, que é a questão F. Acho que é a questão F. Fala de ângulos, que eu fiquei meio atrapalhada com ela. Foi? Qual é? A questão F. O ângulo entre U e V. Não, entre os vetores, né? É. Tá. Você teria ela aí ou... Tenho. Dados vetores, eu vou dar o vetor que ela pede. U, que é igual a 1, 2, 3,
IV, 2, 0 e 3. Aí pede o ângulo entre U e V. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Está na terceira unidade. Que é a terceira questão? A segunda? Como? É a segunda questão, né? É a segunda questão. Deixa eu ampliar. Tá dando para vocês verem aí, pessoal? Não. Ainda não. E agora? Também não. Aí não. Ah, vocês estão vendo aí, não? Ah, que eu não Não, compartilhei. tá parado no último exercício. Ah, tá, que eu não compartilhei a tela aqui, né? E agora? Nada. Ainda não. Ah, tá, porque eu acho que eu tenho que compartilhar a tela de novo aqui, né? Vou apresentar outra coisa. Vai aparecer agora. Só um minutinho aí. E agora? Sim, agora foi. Apareceu? Apareceu. Apareceu agora, né? Beleza. Você tá querendo saber o quê aí? É a F, essa que fala do ângulo. Ah, tá. Só um minutinho. Vou pular aqui. A F? Isso. Cadê a F? Ah, tá. A F tá. Então, pessoal, na realidade, é só você usar aquela fórmula lá. Tem uma fórmula que diz o seguinte. Como é que a gente calcula o ângulo entre vetores? O ângulo θ entre vetores ele é calculado através do arco cosseno. É o arco cosseno dessa continha aqui, ó, do produto U escalar V, aí dividido pelo módulo de U, módulo de V. Você chegou a ver essa expressão? Então, o que que acontece aí, ó? Seria o arco cosseno. Todas essas contas aí já foram feitas nas letras anteriores. Quando você faz aqui, ó, o escalar V. O escalar V é você fazer o quê? Você fazer o produto escalar dos vetores. Ó. Como é que é o produto escalar? Eu pego aqui a primeira coordenada vezes a primeira coordenada, ó, ficaria 1 vezes 2. Depois somo com 2, que é a segunda coordenada, vezes 0. Depois eu somo com 3 vezes 3. Então, no final das contas, dá quantos aqui? Ó? 1 vezes 2 vai dar 2. 2 vezes 0 vai dar 0. 3 vezes 3, 9. 9 mais 2, 11. Você tem 11 como resposta. Então, aqui, ó, o escalar V seria 11. Aí, o que que é a norma de U? A norma de U você já determinou na letra D aqui, ó. O que que é a norma de U? A norma de U é você tirar a raiz quadrada das componentes de U ao quadrado. Ó. Vai ficar 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado, depois mais 3 ao quadrado. Quando fazer essas contas, vai dar o quê? 9 mais 4, vai dar 13, mais 1, 14. Vai ficar a raiz quadrada de 14. Tem até a resposta aqui, ó. Então, raiz quadrada de 14 aqui, ó. Aí, quando eu fazer a norma de V, da mesma forma, vai ser a raiz quadrada, só que agora 2 ao quadrado, mais 3 ao quadrado, mais 0 ao quadrado, vai dar 13, vai dar raiz de 13. Beleza? Aí você tem essa continha aqui, ó, o arco cosseno disso. Então, θ seu vai ser o arco cosseno de 11. Essas duas raízes eu posso resolver em uma raiz só. 14 vezes 13 dá quanto? 14 vezes 13, 182. 182. Raiz de 182.
Aí talvez a dúvida de você foi como fazer esse cálculo aqui, né? Aí no caso, para fazer esse cálculo, você tem que ter uma calculadora científica em mãos. Tudo bem? Com a calculadora científica em mãos, você vai lá numa função que a gente chama segunda função dela, que normalmente é o shift, ou tem uma lá que é segunda ND, alguma coisa desse tipo, ó. Quando você vai na função segunda, vai aparecer lá o cosseno a menos 1. Aparece lá para você o cosseno a menos 1 quando você vai no cosseno. O cosseno a menos 1 nada mais é do que esse arco cosseno aqui, ó, que é a função inversa do cosseno. Aí o que você faz lá? Você vai aparecer essa expressão quando você vai na segunda função, aí você abre parênteses e digita essa expressão aqui, ó. 11, depois dividido, aí vai raiz quadrada de 182. Depois não esquece de fechar e aperta o igual. Aí quando você fazer essa conta e apertar igual, possivelmente ele vai dar a resposta do ângulo aqui, que no caso vai dar quanto? 35 graus, 35,3 graus. Entendeu? Então esse daí que é o ângulo entre esses dois. Eu fiquei sem saber onde é que eu achava esse grau aí, esse ângulo aí. Pois é, mas isso aqui é fruto do cálculo lá que você tem que extrair lá na calculadora, tá bom? Depois Tá você certo. pega uma calculadora científica, não sei se você tem aí, ou procura alguém que tem, um colega, e tenta fazer essa conta lá, ó. Então, os Sei. passos que tem que ser seguido é isso aqui, tá, pessoal? Você vai na segunda função da calculadora, porque a calculadora científica, ela tem a função principal dela, e tem também as funções secundárias. Como a função arco-cosseno, assim como arco-seno, arco-tangente, são funções inversas, normalmente estão na segunda função. Você vai acessar a segunda função, digitar lá o cosseno, vai aparecer o cosseno a menos 1. Aí você digita a expressão que você quer o cálculo. Aí no final ele vai dar lá o ângulo para você. Você entendeu? Ficou mais ou menos claro? Ficou sim. Deu para ajudar? Obrigada. Nada. Vai. Então, pessoal, mais alguma dúvida, alguma coisa? Só a próxima aula, professor, vai ser semana que vem, nesse mesmo horário, mesmo A dia. próxima aula nossa, se eu não me engano, está programada para ser no outro sábado. Se eu não me engano, é dia 5. Entendeu? Nesse mesmo horário. Nesse mesmo horário. Certo. Obrigado, professor. Aí, Então, opa, tchau, boa noite e até a próxima. aí, pessoal, uma boa noite para vocês. O que acontece? Já está praticamente assim, já chegando ao patamar, já bem avante na disciplina, né? Que você já concluirá a segunda unidade com as atividades. Tem um período agora para entregar as listas de exercícios da terceira unidade. E, por fim, lá nós vamos ter uma unidadezinha bem simples, que não vai ter conteúdo nem nada. Não sei se vocês já viram lá na disciplina, na programação. Vocês já viram? Já, professor, que é a prova. Que é uma prova final. Aí, pessoal, essa prova final, comentar assim para vocês como é que eu estou pensando em fazer ela. Ela é uma prova estilo aqueles questionários, que vai ter um período para vocês realizarem, ok? Aí o que acontece? Estou pensando o seguinte, essa prova final, ela ser com dois resultados. Primeiro, ela vai ser, a nota que a pessoa obter nela, ela vai ser uma nota substitutiva em alguma das que forem de menor média nas outras unidades. Por exemplo, vamos supor que a menor nota lá foi 6 e na prova final o cara tirou 8. Então pega esse 8 e substitua o 6 lá. Tudo bem? E aqueles que não alcançarem a média, que forem precisar de uma final, essa prova servirá de nota para esta final também. Porque eu acredito que a média é 7, né, no EAD. 7. Isso, gente. Aí suponha lá que a UESB ela tem um cálculo lá para fazer uma prova final, o resultado que você precisa tirar. Não sei se vocês sabem ou não. Por exemplo, se a pessoa fez 15 pontos, ela tem que tirar 5 na final. Aí se ela fez 16, 17, ela vai ter que tirar menos, entendeu?
ela tem que tirar muita nota quando é abaixo de 15 pontos, que a média fica um pouco baixa, ela tem que tirar mais, mas se for acima de 15 é mais tranquilo. Aí eu estou pensando em fazer essa prova final dessa forma, tá, pessoal? Para quem está tranquilo nas notas, vai simplesmente substituir uma nota dele, ele vai ficar com uma nota um pouco mais alta. E para quem porventura tiver nota baixa, que não conseguiu tirar a média, essa nota servirá também como uma nota final, da prova final. Entendeu? Professor, boa noite, tudo bem? Tudo. Essa prova final não é só para quem não está na média, não é isso? Somente? Não, Ou eu pra coloquei para todo mundo fazer nessa perspectiva de quem fazer e quiser tirar uma nota, melhorar a nota na disciplina, todo mundo vai fazer. Aí nessa perspectiva, a nota dela vai substituir uma das outras baixas sua lá. E para quem realmente precisou da final, ela é a final do pessoal mesmo, entendeu? Mas eu quero que todo mundo faça, porque é um treinamento aí, é uma revisão geral dos conteúdos. Certinho, obrigada. Tranquilo? Até a próxima. Tranquilo? Beleza, beleza. Eu acredito que fazendo aí as atividades todas e tudo tranquilo, vai ser tranquilo, tá? A prova final, ela é questões bem parecidas ou até iguais com as que foram trabalhadas. Vai ter um período para vocês realizarem a prova. E é nessa perspectiva, tá, pessoal? Então... professor, entendi agora, porque, na verdade, eu não consegui, por ter mais de 10 anos formado, não consegui eliminar a disciplina, entendeu? Porque eu não vejo a necessidade de fazer uma prova final quem não está precisando de nota. É só por esse motivo. Né? Eu tentei liberar a disciplina, mas não pude liberar, que eu estou mais de 10 anos de formado em matemática, entendeu? E porque, aí... na realidade, assim, a disciplina tem que ter uma prova, né? Uma prova para todos os alunos. Inicialmente, eu pensei em fazer uma prova escrita mesmo, vocês entregarem, né, essa prova escrita. E aí, mas aí, como seria muito trabalhoso aí, eu pensei em fazer estilo questionário mesmo. Você vai ter um período de fazer e tal, mas é uma prova que é para todo mundo fazer. Agora eu pensei nessa perspectiva aí, ela já servir da final para quem precisar de média e uma substitutiva para quem tem a média boa e precisar querer substituir uma outra nota para ficar com a média melhor. Tranquilo? Ok. Então, pessoal, uma boa noite a todos, durmam bem, bom final de semana, e aí até a próxima semana. Boa noite também, professor. Na próxima semana eu vou trazer aqui novamente umas questões gerais, né, de todos os conteúdos, 2, 3 questões de cada, para a gente resolver estilo aqui, para preparar para essa prova aí. Beleza? Beleza, professor. Então, boa noite. Boa noite. A lista já está por aí? Oi. A lista de frequência está na caixa de mensagem aí, viu, professor? Postado para os alunos.